Já parou para pensar que um único verso, escrito há quase 800 anos, pode guardar segredos sobre o cosmos, sobre o sagrado e até sobre a nossa própria alma? Pois é exatamente isso que a gente vai investigar hoje, desvendando as várias camadas de significado escondidas numa frase famosíssima de São Francisco de Assis. Tá aqui o verso. Presta atenção nessas 3 palavras: claras, preciosas e belas. São Francisco não jogou essas palavras aí por acaso, sabe? Cada uma delas é como se fosse uma porta para um entendimento muito mais profundo do mundo. Essa é a grande pergunta que vai guiar a gente. A gente vai começar pelo básico, pelo que qualquer um pode ver olhando para o céu à noite. Mas depois vamos mergulhar fundo, no simbólico, no teológico e numa camada bem pessoal. Então, vamos lá? Nossa primeira parada é a ciência, a observação do céu. Porque antes de entender o símbolo, a gente precisa entender o objeto. O que São Francisco realmente via quando olhava lá para cima e chamava a lua de irmã. A primeira coisa que é fundamental é esta. Diferente do Sol, a Lua não tem luz própria. Ela é, na verdade, um espelho. Ela só brilha porque reflete a luz de uma fonte muito maior. E essa ideia de reflexo guarda bem isso porque ela é a chave para entender todo o resto. E, claro, a Lua nunca é a mesma. Ela está sempre se transformando, vivendo num ciclo. Ela aparece como nova, vai crescendo, fica cheia, depois começa a minguar. É um ritmo que não para. De nascer, atingir a plenitude, diminuir e renascer lá no céu. E essa dança cósmica não é só para bonito, não. Ela acontece bem aqui, pertinho da Terra, e tem um efeito real precioso sobre a vida. A Lua mexe com as marés, influencia as plantações e, segundo a tradição popular, afeta até a pesca e o nosso humor. Ela está totalmente conectada com a vida aqui no planeta. Ok, agora que a gente já viu a parte, digamos, astronômica, vamos mergulhar no mundo dos símbolos. E aqui tem um detalhe muito importante. No poema de São Francisco, a Lua é o primeiro elemento cósmico feminino a ser mencionado. E essa conexão com o feminino não é à toa. É uma das associações mais antigas e poderosas que existem. O ciclo da Lua, de mais ou menos 28 dias, bate quase perfeitamente com o ciclo menstrual. É uma ligação direta, sabe? Quase que cósmica, ligando o corpo da mulher ao ritmo do universo. Então, para o São Francisco, a irmã Lua trazia com ela todas essas qualidades. Ela era um convite aos sonhos, à imaginação. Ela representava a ternura, a maternidade, a suavidade e a criatividade que ele associava ao princípio feminino. E aqui aquela primeira palavra do verso, claras, ganha uma camada nova e genial. Segundo alguns estudiosos, a palavra não fala só da luz da lua. Ela faz um eco direto ao nome da irmã Clara de Assis, a grande amiga e seguidora de Francisco. De repente, o louvor ao cosmos vira também uma homenagem super pessoal. Incrível, né? Agora vamos para a segunda palavra, preciosas. E com ela, a análise fica ainda mais profunda. Aqui, São Francisco tira a lua e as estrelas do campo da astronomia e coloca elas num lugar sagrado. É que a palavra precioso, na época dele, tinha um peso enorme. Era um termo que ele usava para descrever os objetos mais sagrados da fé, como o cálice da missa, coisas que guardavam um verdadeiro tesouro. Então, ao chamar a lua de preciosa, ele está dizendo que ela também guarda um tesouro divino. E claro, outros teólogos pegaram essa ideia e foram além. Para alguns, como Hotzetter, a lua e as estrelas simbolizam a humanidade, principalmente os santos, que, assim como a lua, não têm luz própria, mas refletem a luz divina. Já para outros, como Crowley, elas representam figuras celestiais, como Maria e os anjos. Isso nos leva a uma das metáforas mais bonitas da teologia medieval. Pensa assim, se Cristo é o sol, a fonte de toda luz, então Maria é a lua. Ela não é a fonte, mas ela é o espelho perfeito que reflete essa luz para o mundo justamente durante a escuridão da noite. Por fim, a palavra belas. E aqui tem mais um segredo. No poema inteiro, a beleza para São Francisco não é só uma questão de aparência. Ele guarda esse adjetivo para as coisas que são portadoras ou refletoras de luz. O sol, o fogo e, claro, a lua e as estrelas. Para ele, ser belo é, em essência, manifestar a luz. Bom, e tudo isso nos leva à parte final, a mais filosófica e pessoal. Porque São Francisco não estava só elogiando a noite lá fora. Ele estava encontrando um significado muito profundo na própria ideia de escuridão. A maioria de nós celebra a luz do dia, certo? Mas o que São Francisco faz aqui é quase revolucionário. Ele encontra beleza na noite.
Ele percebe que a escuridão não é a ausência de beleza, mas sim a condição perfeita para que outro tipo de luz, uma luz mais suave, mais misteriosa, possa brilhar. E aí que veio o grande salto. A noite vira uma metáfora para as nossas noites escuras da vida. Sabe, aqueles momentos de crise, de sofrimento, de dúvida. A ideia é que esses momentos não são o fim, mas sim o terreno ideal para que a nossa luz interior, o sagrado dentro de cada um, tenha a chance de finalmente aparecer. E aquele ciclo da lua de crescer e minguar se torna um espelho perfeito da nossa vida. A gente também nasce, cresce, atinge uma plenitude e depois, naturalmente, minguamos. A lua nos ensina a abraçar essa fragilidade, a entender que ser passageiro faz parte da nossa beleza. E assim, a jornada por um único verso nos traz de volta para uma pergunta que serve para todo mundo. Se é justamente na escuridão da noite que a lua e as estrelas podem brilhar com toda a sua beleza, a questão que fica é: que luz pode ser encontrada quando estamos passando pelas nossas próprias noites escuras?